Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados e hoje nós vamos falar sobre meteoritos, pedras feias que podem ter alto valor. Então, como esse é um tema recorrente que vocês perguntam bastante, muita gente tem encontrado pedras que podem ser suspeitas de meteorito. Uma pedra escura, uma pedra diferente que você acha que não é compatível com as outras pedras comuns que você encontra na mesma região. Um tipo de pedra incomum, mais pesada. Sabia que ela pode ser um meteorito? Meteoritos são artefatos raros, mas eles também são artefatos extremamente caros. E diferente de outras pedras preciosas, ditas valiosas, eles não têm um padrão. Eles podem estar distribuídos igualmente por qualquer lugar do planeta Terra. Então o que é bacana é que não há lugar. Qualquer pessoa pode encontrar em qualquer lugar, até mesmo em regiões metropolitanas, em cidades. Então, é bom saber que meteoritos podem estar lá há milhares e milhares de anos, ou pode ser um meteorito mais recente, que caiu, digamos, recentemente. Quando eu digo recente, pode ser 100, 200, 300, pode ser 1000 anos, é considerado recente para uma queda de meteorito. Mas, assim, o que acontece, gente? Muita gente encontra alguma rocha e já fala assim, tem um meteorito de tal tamanho, eu quero vender, quanto é que está custando? Acontece com outras pedras também. Tem gente que acha, eu encontrei um diamante de 10 quilos, queria vender o meu diamante de 10 quilos, você tem um comprador? Nenhuma pedra, gente, nenhum tipo de mineral você vai conseguir, na verdade nenhum produto, né? Você vai conseguir vender dessa forma. Não tem como. Imagina só, se você achou um diamante de 10 quilos, imagina quanto vai valer isso. Dá para comprar metade do Brasil. Então, uma pessoa que vai pagar um certo valor por qualquer material, imagine que uma pedra, vamos supor que custasse 10 mil reais, só para a gente ter um exemplo aqui. Você acha que uma pessoa que vai pagar 10 mil reais em uma pedra, ele vai simplesmente chegar assim, toma aqui os 10 mil, me dá aqui minha pedra, pronto, vou para casa? Ele vai querer um certificado. Imagina só que você vai comprar uma moto usada por 10 mil, você vai comprar um terreno, se é que se acha um terreno por 10 mil ainda hoje em dia, você vai comprar lá qualquer objeto, você vai querer uma garantia de que aquilo é real, você vai querer uma meteorito assim, não vai funcionar. Ninguém vai querer pagar um valor no meteorito desse jeito, tá? Por mais que você tenha certeza que é um meteorito, o comprador precisa ter certeza também, precisa fazer alguns testes. Mas vamos lá entender o que são esses testes, que é o que é importante e é o assunto desse vídeo. Vamos com calma. Então existem assim 3 tipos de meteorito basicamente. Existem os meteoritos rochosos, os ferro-rochosos e os meteoritos metálicos, de ferro e níquel. Eles têm a nomenclatura, mas para você entender mais ou menos como eles são. Os rochosos vão ser um pouco mais leves, os ferro-rochosos um pouquinho mais pesados e os ferro-níquel bem mais pesados. Então a gente tem uma categoria de pesos aqui diferentes. São os 3 grupos principais. Você precisa saber o quê? Que todos eles vão ter ferro. Então o elemento ferro vai estar presente em todos os meteoritos. Mesmo nos rochosos, considerados assim, eles também têm uma grande quantidade de ferro. Então todos esses 3 tipos de meteorito vão atrair ímã. Então por isso que o primeiro teste que você vai fazer com o meteorito é com ímã. Você pode fazer o teste do peso, só que esse teste do peso talvez não seja tão fácil de identificar para a maioria das pessoas. Porque o que é o seguinte, meteoritos, a maioria dos meteoritos são rochas bem mais pesadas do que as rochas comuns que a gente acha na superfície da Terra, tá? A gente pode fazer um teste de densidade, a gente falou sobre isso. O teste de densidade é aquele teste que você faz com uma balança comum. É o teste da balança hidroestática, mas na verdade qualquer balança comum você já consegue replicar esse teste em casa. Uma balancinha com uma certa precisão em gramas. Você pesa a pedra, coloca lá na balancinha, pesa, aí vai ter um valorzinho lá, não é isso? Aí depois você vai pesar de novo colocando um recipiente com água. Você coloca um copo de água, uma caneca, qualquer coisa em cima da balança, aí você mergulha a pedra amarrada por um barbante, tem que ser uma pedra pequena, né? Zera a balança, né? Coloca água, zera a balança, mergulha a pedra lá, sem encostar no fundo, aí vai dar um novo valor. Esse valor é referente ao volume que aquela pedra tem. Você vai dividir então o primeiro valor com a pedra que você pesou lá no normal, no seco, pelo segundo valor com a pedra pendurada no barbante. Anota os dois, divide o primeiro pelo segundo, aí o resultado é a densidade. Assim você já descobre um monte de pedras preciosas, tá? Isso é bacana. Eu até vou deixar depois, no final desse vídeo, aqui embaixo, o link da tabela de densidade. A gente tem uma tabela do canal, uma tabela de densidade dos minerais, onde cada mineral tem sua densidade. Geralmente os meteoritos vão ficar com a densidade, o resultado final, que é a densidade, um resultado acima de 3,5. Então, a 3,5, 5, até 7,5 você vai encontrar meteoritos nessa densidade, porque é próximo da densidade do ferro, ou seja, uma pedra bem mais pesada que a maioria das rochas terrestres que ficam na faixa de 2,8 de densidade. Quanto maior o resultado, mais denso é o mineral, isso para qualquer coisa, tá? Então esse teste vai fazer.
mas às vezes não é tão fácil você segurar uma pedra. Se for muito pequena, você sentiu se é um peso estranho. A pedra, o meteorito, além disso, ela é uma pedra que ela é incomum na região. Você não vai achar pedras parecidas. Eu achei um monte de meteorito aqui. Só se por acaso caiu um evento assim diferente, um monte de meteorito ali, mas não é um convencional. Geralmente vai cair a pedra vai ser estranha das maioria das pedras da região. Por quê? Porque existem outras pedras da Terra que parecem meteorito. Então pode ser que sejam outras rochas, né? Outras formações rochosas. Certo, esse vai fazer o teste do ímã. O ideal é você amarrar um barbante no ímã para você colocar ele como se fosse um pêndulo, aí você vai pendurar ele, segurar a rocha aqui e vai balançar. O ímã vai grudar nessa rocha. E assim você vai ver o nível de atração do ímã. Você vai ver o nível que esse ímã atrai na rocha. Todo meteorito vai precisar atrair nem que seja um pouquinho. Tá? Então, se não atraiu o ímã, você colocou o ímã, não grudou, você vai descartar como meteorito. Existe até meteoritos que não atraem ímã de jeito nenhum, existe, mas até os próprios cientistas descartam essas possibilidades, que são casos assim, muito específicos. Existe uma análise um pouco diferente para essas pedras. Então eles até pedem para a gente não contabilizar esses testes. Então é o seguinte, a peça não atraiu o ímã, você vai descartar, deu negativo. Atraiu o ímã, você vai para o próximo teste. Então vamos agora para o próximo teste. Com a pedra que atraiu o ímã, você vai fazer algumas observações visuais na rocha agora. Porque meteorito tem algumas características que deixam diferente de outras pedras. Uma das características é a crosta de fusão, que é aquela casca meio queimada. Então isso é uma coisa é muito boa de identificar no meteorito autêntico. Mas nem todos vão ter também essa crosta de fusão. Então a próxima análise agora é a análise visual. Passou no teste do peso, passou no teste do ímã, você vai para esse teste visual agora, observando cada um desses pontos que eu estou falando. Uma coisa importante, se sua rocha tem buraquinhos, ou furos, ou bolhas, você vai descartar como meteorito. A gente tem algumas rochas hidrotermais, rochas vulcânicas que tem um monte de buraquinho, é uma rocha estranha. A gente acha estranho essas rochas. Algumas rochas derivadas de fósseis também tem buraquinhos. Qualquer rocha que tiver buraquinhos, inclusive até hematita, que é um minério de ferro terrestre, também pode aparecer buraquinhos ou bolhas, você vai descartar como meteorito. Não é meteorito. Então, passou nesse teste, você vai observar esses outros detalhes, que é essa casca, que quando o meteorito entra, ele queima. Ele pega fogo, então forma essa casca. Se ele for um meteorito muito antigo, que está lá na Terra há muito tempo, ele pode ter perdido essa casca. Mas vamos imaginar que ela existe. Ela vai ser semelhante a uma casca, como se fosse uma casca de ovo querendo rachar, com várias rachadurazinhas. Se você vê uma pedra com essa característica, há grandes chances dela ser um meteorito autêntico, tá? Há boas chances. Então a gente vai fazer mais testes, mas há uma suspeita muito boa. Essas rachadurazinhas, elas podem parecer também... Sabe a vela quando está escorrendo? Formam uns pinguinhos assim escorrendo? No meio dessas rachaduras tem uns pinguinhos parecendo de cera de vela derretida. É o exemplo mais fácil que eu imagino agora. É também uma outra característica muito importante de meteorito. Rochas da Terra não tem isso. Mas assim, isso é um olhar mais profissional. A rachadura é mais fácil de ver. Mas pode ter rochas da Terra que por algum motivo tem alguma rachadura e possa confundir você. Então não é um teste definitivo ainda. Mas são boas chances, principalmente se a pedra tem uma parte que está com essa casca queimada e outra parte que não está. Aumenta a chance ainda. Se for um meteorito só de ferro-níquel, pode ser que ele não tenha essa casca tão visível. O que acontece? O meteorito de ferro-níquel ele tem muito ferro e é uma quantidade de níquel que não é comum na Terra, de minerais de ferro na Terra. E por isso ele vai para um teste especial depois. E como ele é muito pesado, você já estranha o peso dele, ele também é praticamente todo metálico. Ele vai ficar parecendo um barro amassado, sabe? Imagine que você pegou uma argila, faz esse teste na sua mente. Imagine que você pegou uma argila mole, mais ou menos mole, você pegou quando ele ficou amassando assim. Deixou várias marcas de amassado. Essas marcas têm um nome, chama regmaglito. São esses afundados na pedra, como se fosse um derretido, que ela amoleceu e depois endureceu ao cair na terra. Os meteoritos ferro-níquel vão ter essa característica. Só que eles têm tanto ferro que pode acontecer que um meteorito ferro-níquel, que são inclusive os mais valiosos, eles possam estar enferrujados por causa do ferro. Ele vai ficar lá, se ele estiver exposto a um lugar que tenha muita umidade, ele pode sim ficar todo enferrujado por fora. Mas depois de limpo vai aparecer toda essa forma dele, você vai conseguir ver melhor, tá?
Mas vamos lá, mas a gente ainda tem os meteoritos rochosos e os ferro rochosos para a gente identificar. Além desse, que esse que eu falei, o ferro-níquel, é o mais pesado mesmo, que você vai sentir estranho de peso. Ele tem mais ou menos o mesmo peso de uma hematita, que é uma rocha terrestre, que é o minério de ferro. Mais ou menos o mesmo peso, densidade praticamente igual. A diferença é que a hematita é uma rocha que se quebra fácil. Não tente quebrar um meteorito. Se você quer fazer um teste de meteorito, não vai bater, pelo amor de Deus, não vai bater na pedra. Não é um teste legal. Algumas pessoas falam que, olha, eu bati na pedra. Não vai fazer isso. Você pode danificar um meteorito autêntico, tá? Então não vai fazer isso. E os meteoritos de ferro-níquel, eles não vão quebrar, eles vão amassar porque eles são de ferro. Então não é um teste legal. E meteoritos também não tem quinas vivas, quebradas. Ele não é uma peça que está quebrada com quinas vivas. Muito raramente, é só se ele se quebrou recentemente. Mas ele não vai ter, ele vai ter uma aresta mais arredondadazinha, mais aparada. Vocês estão vendo nas imagens, tá? Gente, desculpa se eu não estou interagindo com vocês, mas é porque eu estou tentando aqui falar todo o assunto para o vídeo não ficar longo demais. Esse vídeo é um vídeo assim mais longo, para a gente poder falar com mais calma mesmo, mas também não vamos deixar longo demais, né? Senão cansa. Então vamos lá. Para essa outra característica do meteorito. Além dessas rachaduras, esses amassados que a peça tem uma outra característica importante. É um outro teste que você vai fazer, na verdade, que é o teste da janela. O teste da janela é um teste assim, um pouco mais radical, mas é um pouco mais definitivo em relação aos meteoritos. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Não pode ter aqui navios, não pode ter buracos, eu já falei. O teste da janela é o seguinte. Imagine que você tem uma rocha suspeita de meteorito, você vai fazer o seguinte, vai precisar lixar um pedacinho dela para poder ver por dentro. Como eu falei, o meteorito ele pode estar com a casca, pode ter sofrido intempéries da natureza, e aí ele está diferente e você não sabe, não está conseguindo ver todos esses detalhes que eu falei nessas imagens, nesses exemplos que eu estou falando aqui agora. Aí o que vai acontecer? Você vai precisar lixar, pode ser na mão mesmo, se for uma pedra com tamanho assim pequeno, se não talvez com esmerilhadeira, uma ferramenta, mas se não na mão dá para fazer também. Uma lixa d'água grossa, mais ou menos grão 80, grão 50, se você encontrar. Pode ser aquela lixa massa também, de lixar parede, também dá certo a lixa massa. E você vai passar ele nessa lixa. E depois você pode arrumar uma lixa um pouco mais média, um grão 100, um grão 150 também, para passar em seguida. O que a gente vai observar? Esses são os detalhes que você vai observar em um meteorito. Os meteoritos rochosos, que são os condritos, e os ferro-metálicos também. Ferro-rochosos, perdão. Se ele for o do tipo ferro-níquel, ele vai ficar com uma aparência toda metálica por dentro. Tipo um metal mesmo. Um metal, quando você dá um polimento, que ele fica com aquele brilho metálico, ele vai ficar com esse aspecto se for um meteorito metálico. Tá? Então, mas assim, desde que ele tenha passado pelos outros testes, você já vai ver os afundados, os regmaglitos, é um meteorito ferro-níquel. Ele tem uma aparência estranha, ele é mais assim inconfundível, digamos assim. Se você encontrar um dele, ele realmente vai ter um aspecto, ele é muito pesado mesmo, então assim, ele tem um aspecto já que já meio que entrega, ele é mais raro, muito mais valioso, muito mais caro que os outros, tá? Mas os outros meteoritos, o que tem um pouco de rocha misturado, quando você passar a lixa, ele vai revelar o metal dentro, fragmentos metálicos, derretido. Esses fragmentos metálicos não vão estar de qualquer jeito, é de ferro mesmo, tá? É ferro e níquel ali dentro dele. Eles vão estar todo espalhados pela rocha. E nisso que eles vão estar espalhados, vai formar pequenas esferas, essas pequenas bolinhas que vocês estão vendo. Essas bolinhas aí é o que vai entregar que trata-se de um meteorito. Você pode molhar a pedra para facilitar você enxergar, raspa até você conseguir ver isso. Se você está passando, a rocha está só se desgastando e está toda uniforme, não está aparecendo essas bolinhas, você vai descartar a possibilidade de ser meteorito. Ele vai aparecer essas bolinhas em algum momento. Em alguns casos, até podem existir meteoritos que têm um tipo de pedra preciosa junto, que é a olivina, que temos aqui na Terra também, uma pedra esverdeada, que inclusive vem das profundezas da Terra junto com os diamantes. Essas olivinas podem estar ali, umas bolinhas meio verdes, junto com essa parte metálica. Então você vê uma rocha escura, acinzentada, mas com esses pontinhos metálicos, essas bolinhas todas espalhadas no meteorito. Na rocha, então vai entregar que é um meteorito, tá? E todas elas vão ter esse aspecto. Até os metálicos vão, mesmo sendo praticamente todo metálico, algum deles vai ter também esses círculos, essas bolinhas lá que você vai ver. São várias pequenas esferas, são manchinhas, mas em muitos casos pequenas esferas mesmo de metal.
Então aí pronto, você vai ter o teste definitivo. Se for o meteorito rochoso, ele vai ter menos, mas ele também vai ter essas esferas metálicas. Esse vai ser um teste assim, olha, você passou nesses testes que eu falei, de ser metálico, ter as bolinhas. Depois disso tudo, tem certeza que é um meteorito ainda? 100% não, você vai precisar de um laudo agora, porque é preciso passar por um laboratório que vai fazer um teste, ele vai colocar a pedra lá no laboratório para ver o quanto de níquel tem. Ferro-níquel, ele está misturado, ferro e o níquel. Os meteoritos têm uma quantidade de níquel bem maior do que qualquer minério de ferro da Terra. A mistura de níquel é maior. E a gente só faz isso, só tem como saber essa dosagem de níquel no espectrômetro no laboratório, tá? Não é todo mundo que tem equipamento desse em casa, na verdade ninguém tem, né? Então esse teste pode ser feito no laboratório do Rio de Janeiro. Você já enviou alguma amostra lá, você vai enviar aos cuidados da doutora Elizabeth Zuccolotto. Eu não sei se ela ainda que está à frente dessa pesquisa, mas você enviando para o Museu do Rio de Janeiro, geralmente não paga esse teste, é onde ficam os meteoritos lá, o maior do Brasil, inclusive está lá, que veio de Bedengol, uma região aqui, próximo no sertão da Bahia, próximo a Canudos, na Bahia. Canudos, da Guerra de Canudos mesmo. Bedengol é um povoado de lá e o meteorito tem esse nome. Porque foi encontrado lá, um meteorito bem grande. E está lá nesse Museu do Rio de Janeiro. Você vai precisar enviar uma amostra para lá, eles vão dar um resultado com todos os elementos que tem aquele meteorito. E esse resultado é importante porque ele tanto é importante para a ciência, é científico, quanto ele é importante para saber que tipo de meteorito é aquele. Se ele é um meteorito super raro, ou ele é um meteorito mais comum, se já foi encontrado algum meteorito semelhante àquele, e aí que vai entrar a questão do valor do meteorito. Algumas pessoas já entraram em contato com a gente que depois da análise lá no laboratório, a própria pesquisadora ficou com o meteorito. Ela quis ficar para ela mesma comprou. Eu não vou revelar aqui o valor, mas foi um valor bem legal. Ela mesma quis ficar e pagou e ficou com o meteorito para ela. Não sei se na coleção particular dela, mas ela, depois do teste feito, ficou com o meteorito. Então, se não submeter esse teste, tem que ser laudado, tá? Isso tem que ser feito um teste, tem que ser feito um laudo do meteorito. A pessoa pensa, não vai valer a pena, mas vai, gente. Imagina só, um meteorito, ele pode até ter um valor baixo, ele pode valer, sei lá, uma pedra do tamanho da minha mão fechada, pode valer, sei lá, uns 2, 3, 4 mil reais, mas também pode valer mais de 100 mil reais. Pode valer R$500 mil uma pedra assim. Então vale sim a pena fazer testes, tá? Isso vale para qualquer tipo de pedra preciosa. Tem muita gente que não quer vender sem fazer teste. Não existe isso, gente. Não tem quem vai pagar 100 mil em uma rocha sem ter certeza que é um meteorito. Ou ele vai querer aquela rocha para investimento, para valorizar no futuro, ou ele vai querer colocar uma coleção muito especial, particular, e ter aquele mineral guardado como uma coisa extremamente exclusiva. Porque meteoritos, embora tenham vários, cada um é único, né? A composição de cada um é única. E uma outra coisa que torna o meteorito muito raro são os recuperados, assim, aquele que você viu cair, que aconteceu no caso em Pernambuco, que teve o avistamento da rocha cair e ele foi recuperado depois. As pessoas encontraram lá o meteorito, então isso também valoriza muito, porque você tem um registro da queda do meteorito, às vezes filmado, ou às vezes pelo algum observatório, e você ter o meteorito em mãos que foi recuperado, aquele que caiu. Isso é muito legal para os cientistas, é muito importante. Quem procura meteoritos valoriza bastante isso, tá, gente? Então, assim, essas são o que tinha para falar sobre meteoritos. Eu acho que era isso. Se vocês ainda têm dúvidas, dá uma olhada nesse vídeo de novo, tá? Se você está assistindo agora ao vivo, você pode voltar aqui, volta o vídeo todo, daqui a pouco aparece gravado para você assistir, volta com calma, vê os detalhes direitinho, porque é legal, é importante tirar essas dúvidas. Porque você pode estar com uma rocha bem valiosa, mas pode ser que seja uma rocha comum e você já tira a sua dúvida. Não tem esse detalhe aqui, então não é, pronto, já descarta, entendeu? Tem um buraquinho, já não é meteorito, não gruda ímã, descarta, e por aí vai fazendo os testes que você vai... Quando você encontrar o meteorito, você vai realmente ver que ele vai passar em todos esses testes com facilidade. Então, bacana poder falar isso com vocês, tá, gente? Pode continuar interagindo aqui nos comentários, tá? Eu, na medida do possível, vou interagir com vocês, vou responder as dúvidas de vocês depois. Em um outro momento a gente vai responder. Se a gente precisar, volta a falar desse tema com vocês. É legal tá tendo esse momento de bate-papo aqui. Eu vi que vocês gostaram dessa interação, fazer esses vídeos um pouco mais longos. E a gente pode falar sobre ouro também, a gente pode falar sobre diamantes, a gente pode falar sobre outro tipo de pedra preciosa que vocês queiram saber como identificar, e isso é legal.
Eu sempre deixo aqui para vocês o link do livro Gemologia para Iniciantes. Se você quer um livro de gemologia, quer aprender mesmo a identificar pedras preciosas, sem depender de ninguém, você mesmo quer aprender, quer ter um livro de consulta que tem tudo. Um dicionário, imagina, um dicionário com mais de 800 páginas, mais o livro, só o livro é 200. E o dicionário é 800, mil páginas de conteúdo sobre gemologia, vai falar muito sobre diamante também, classificação de diamante, é muito legal. E a gente pode falar um pouco sobre esses assuntos também. Então é um livro que é muito barato pelo tanto de coisas que vem. Então está sempre aqui na descrição. E o link do nosso Instagram também, que você pode ter um contato mais próximo com a gente também lá no Instagram, com todo o material que a gente tem lá disponível. Temos pedras preciosas, verdadeiras, com valor acessível para a maioria. Deixar de estar comprando imitação, né? Quando você compra uma pedra, olha, se você comprar uma pedra preciosa, gente, você nunca mais vai querer uma imitação de nada. Por mais que seja uma pedra preciosa barata e simples, na hora que você sentir, parece que a energia é outra. Você nunca mais quer comprar essas imitaçõezinhas só porque é bonitinho lá. Você não vai querer, não tem graça, perde a graça totalmente. Uma pedra preciosa é outro nível, tá, gente? Então, mas, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!